Shalom, queridos alunos do ETEBAB, do curso de Escatologia, aqui de volta para fazer um breve resumo para vocês daquilo que vimos, né, nessa aula aí, falando sobre a morte, definimos, também trabalhamos a questão dos conceitos, falamos da morte no aspecto físico, espiritual e também como a segunda morte, né, a morte, a separação eterna de Deus. Definimos morte, né, que é separação. Justamente nisso também trabalhamos os termos que é, a gente entende a morte, bem como falamos, né, do céu, ah, do inferno e do lugar intermediário. O céu, como a gente percebeu, a Escritura sempre faz referência para cima, enquanto que o inferno, a Bíblia sempre faz referência para baixo. É claro que a gente teve que diferenciar a sepultura do lugar dos mortos, né? A sepultura como uma habitação do corpo, enquanto que o Hades, que é o termo grego eh, para habitação dos mortos, e Sheol, em hebraico, para mesmo termo para habitação dos mortos, né? Um em hebraico e outro em grego. Sheol é hebraico, Hades é grego. Mas dentro desse lugar da habitação dos mortos, nós temos dois lugares. Também tem nomes distintos. O lugar dos salvos, mortos, é paraíso e também chamado de seio de Abraão. E um abismo no meio, aqui do lado, os salvos, mortos, né, em espírito, corpo, a parte imaterial, enquanto que a parte material, sim, vai para a sepultura. Mas do outro lado do abismo, do Hades, habitação dos mortos, em grego, Sheol, habitação dos mortos, em hebraico, o mesmo lugar, nós temos o lugar de tormento, que nós também conhecemos como inferno, né? Então, esse é o lugar. Ele estava ocupado por perdidos e salvos até a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Aí, então, o Senhor Jesus vai até o Hades e aí ele prega o evangelho ali, ou seja, as boas novas aqui, vocês creram em mim, vocês me esperaram, eu vim aqui agora buscar vocês e vou levar vocês para o céu, né? Para a presença do Pai. Depois da ressurreição de Jesus, as referências para os crentes que morrem em Cristo. Ou seja, quem morre está com Cristo no céu, né, de Deus, na presença do Senhor, mas ainda em alma e espírito, né, aguardando a ressurreição, para receber um corpo glorificado. Já os perdidos, então, permanecem no Hades, esperando, né, mais aqueles que chegarão e depois ressuscitarão para serem condenados, no juízo eterno, à separação eterna de Deus no lago de fogo. Quando o Hades, né, o lugar dos mortos, o inferno, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, né? A morte eterna, a separação eterna, da presença, do Senhor. Então, trabalhamos esse estado intermediário, né, entre a ressurreição e a eternidade com Deus e a ressurreição e a eternidade sem Deus. Esse é chamado, para os perdidos, do lugar intermediário, ok? Também falamos aqui sobre a questão da consciência dos mortos, né? Tanto os perdidos quanto os salvos têm consciência, ou seja, a, a habitação dos mortos, né, é um lugar real, literal, né, e é um estado. Ali tem consciência, sente a dor, o sofrimento, né, espiritual, ali na alma, né, aguardando a ressurreição. Também falamos sobre o arrebatamento né, da igreja, que é antes da tribulação. Cristo vem se encontrar com a sua noiva no meio do caminho, na nuvem. A casa do noivo é no céu, a casa da noiva na terra. Ele se encontra no meio do caminho e Deus leva então a sua noiva para estar para sempre com ele, através do casamento, através das festas, das bodas, do cordeiro, que vamos falar na nossa próxima aula. Então, o arrebatamento é para a igreja, enquanto que a segunda vinda é para Israel e para as nações. Perceba que no arrebatamento o Senhor encontra com a sua noiva, com a sua igreja nos ares, mas na segunda vinda ele pisa na terra. Vamos falar isso também na próxima aula, ok?
Também respondemos aí as várias perguntas que surgiram, né, sobre o arrebatamento e porque nem todo mundo entende como nós entendemos, por razões fundamentais que são, não interpretam literalmente o texto bíblico, interpretam de forma alegórica, embora não interprete as outras teologias da Bíblia de forma alegórica, a escatologia interpretam de forma alegórica. Ou porque tem a crença na doutrina católica de que a igreja substituiu Israel. E aí, então, não entende aquelas passagens bíblicas proféticas para Israel, eles entendem que é para a igreja. E aí a confusão está feita. Não podemos confundir a mensagem de Deus para Israel, a mensagem de Deus para a mensagem de Deus para Israel como para a igreja, e nem a mensagem para a igreja como para as nações. O Senhor vai falar para Israel, o Senhor vai falar para a igreja e o Senhor vai falar para as nações, e isso está escrito nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então era isso aí, essa parte que eu queria rever com vocês, de forma resumida, lembrando os termos, as terminações, os conceitos e os usos, né, no texto bíblico que está lá na sua apostila, e você deve sempre recorrer a ela, olhar as definições, ler as referências bíblicas e as explicações, tá bom? E claro, você pode voltar quantas vezes quiser para ouvir aí a nossa aula, e isso vai ajudar você a tirar suas dúvidas e compreender melhor o que está nas Sagradas Escrituras. Shalom e até a nossa próxima aula.